Pronto. Eu não sei se vocês conseguiram compreender na hora que estavam realizando a atividade, mas a 19, a 20 e a 21, elas estão em torno de uma coisa só, que é a relação entre os quadrantes, onde vai ficar o cosseno, o seno e a tangente, e a relação do sinal, onde vai ficar em cada um. Como vocês viram, que tinha lá nas aulas, nos vídeos que eu mandei, assim como também aqui no livro, a gente tem uma relação. Tem toda uma explicação para dizer por que cada sinal fica assim, referente à sua posição, quando vai colocar o seno, cosseno e a tangente. Mas a gente tem aqui como base esses 3 desenhos principais. Observem só. Deixa eu colocar aqui a caneta. Para o seno, a gente vai ter esse desenho, onde os quadrantes de cima são positivos e os de baixo negativo. Isso porque o seno ele vai representar como se fosse aqui o y. Aqui em cima, para cima não é positivo, aqui embaixo é negativo. Então, aqui no seno, o primeiro quadrante, sempre lembrar a ordem dos quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. É o sentido anti-horário. Então, aqui no primeiro e no segundo positivo, terceiro e quarto negativo. Já no cosseno, a posição dele ficaria no eixo aqui do x. Então, aqui para cá não é positivo e para cá não é negativo no x, então por isso a gente tem essa relação também. O da tangente é quando faz esse corte, quando faz o corte aqui da tangente, aí a gente tem aqui como resultados. Deixa eu só colocar aqui. O primeiro quadrante positivo. O primeiro quadrante positivo, o segundo negativo, o terceiro positivo e o quarto negativo. Então, não vai ter muito cálculo, nem esses números vão importar tanto. O que vai importar mesmo é só o sinal. Então, de primeiro momento, quando a gente não entende muito bem, pode achar até difícil, mas é super fácil, uma das atividades mais fáceis que a gente tem. Então, vamos lá, a resolução da primeira questão. Observem como tudo é muito simples. Deixa eu só reduzir aqui. Vamos lá, aqui nessa outra parte. Deixa eu só a caneta pegar. Ó, como eu coloquei aqui, ó, já coloquei aqui para facilitar pra gente, para não ficar. Deixa eu colocar aqui para cima também. Para não ficar precisando voltar lá e para poder conseguir relembrar. Então vamos lá, para seno a gente tem isso, para cosseno isso, para tangente isso. E aí a gente vai olhar só os números. Vamos aqui para 19. A gente vai ter na letra A, cosseno de A menos 2 terços. O que vai importar aqui? Saber que é cosseno e saber que é o quê? Negativo. Então, quais as possibilidades de quadrantes que a gente vai ter para poder ter o cosseno negativo? O cosseno ele só é negativo aqui, né? Ó, no segundo e no terceiro, né? Isso. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Então, no segundo e no terceiro quadrante, estava só admitindo aqui, Bruna. Pronto, voltando. Aqui no segundo e no terceiro quadrante é que a gente vai ter a possibilidade de ter esse cosseno de menos 2 terços. Conseguiram compreender bem? Tá, vou considerar esse mudo como sim. Então vamos lá de novo. Coloquei um exemplo de cada. Agora o seno. O seno a gente vai olhar isso aqui, ó. Deixa eu apagar tudo isso aqui para ver se fica mais. Vamos colocar aqui o seno de azul.
No seno, a gente tem aqui um número positivo, não é isso? Então, a gente vai observar aqui a tabela o seno e quando é que ele é positivo. No caso, ele é positivo no primeiro, olha só, no primeiro e no segundo quadrante. Então, o quadrante onde vai pertencer essa extremidade do seno de A vai ser o segundo ou o primeiro ou o segundo. Ó, igual que está aqui, primeiro ou segundo. Então, a gente coloca a resposta aqui embaixo. Na terceira, mesma coisa. Só que agora, em vez de observar o seno ou o cosseno, a gente vai observar a tangente. Vamos colocar aqui a tangente de verde. Pronto, a tangente. Essa é a nossa regrinha da tangente. E aí ela está aqui, o número está positivo ou negativo? Positivo. Então, a gente vai olhar a tangente onde for positivo. No caso, primeiro e terceiro, ó. Primeiro e terceiro quadrante. Então, aqui na nossa letra C, a resposta seria primeiro ou terceiro quadrante. Todo mundo compreendendo? Facinho, né? É só observar aqui, lembrar dessa tabelinha do seno, cosseno e tangente e ver onde é que está positivo e negativo, e aí você não vai precisar fazer cálculos complicados, é só ver onde é que está o sinal de cada um e indicar onde é que está aqui, de acordo com os números da questão 19, de acordo com o sinal mais específico, se ele vai estar no primeiro, segundo ou terceiro ou quarto quadrante. Pronto, a 19 é praticamente, digamos, a mesma coisa também. Com a diferença que aqui a gente vai utilizar aquele meio que a gente já estava estudando. Deixa eu só colocar aqui. Aquele meio, tá riscando, deixa eu apagar. Aquele meio que a gente já fez nas questões anteriores, para descobrir a primeira determinação. Depois que descobrir a primeira determinação, que vai ver quantos graus sobraram, e a depender do grau que tiver ficado, aí você vai dizer se é positivo ou negativo. Vamos lá. A letra A gente tem 2120. É tipo os ângulos côncavos. A gente vai dividir aqui 2120 por 360 para saber quantos giros ele deu no total. No total aqui foi 5, porque 5 vezes 360 dá quanto? 1.800. Se fosse mais do que isso, ia passar. Então, a gente vê aqui quanto sobrou. Sobrou 320. Deixa eu só colocar aqui a caneta de novo. 320 graus. Então, de acordo com isso, como é que a gente vai saber se é positivo ou negativo? Lembrando, ó, bem aqui no lado, a questão está perguntando se é positivo ou negativo. E de qual? Seno, cosseno ou tangente? Seno. Então, a gente vai olhar só essa tabelinha aqui de cima do seno, ó, onde é positivo no primeiro e no segundo e negativo no terceiro e no quarto. Sabendo que sobrou 320 graus, a mesma coisa de dizer o seguinte, olha, a primeira determinação positiva dela, como a gente já estudou nas aulas anteriores, ela passou e foi até onde? 320 graus. Por quê? Vamos lá. Ela sempre vai começar aqui do zero, ó, no sentido anti-horário. Então, vai até aqui, 90 graus, até aqui, 180, até aqui, 270. Passou um pouquinho de 270 a 360, ela fica no quarto quadrante. Se ela ficou no quarto quadrante, então, logo a gente pode entender que aqui é negativo. Observem só. Quarto quadrante aqui no seno não é negativo? Então, com base nisso, a gente sabe que é positivo ou negativo o seno desse aqui. Pronto, agora vamos para a letra B. Um outro exemplo um pouquinho mais complicadinho, né? A gente tinha passado direito na atividade anterior para vocês, mas eu achei interessante agora que eu vou explicar online e colocar. Que é essa questão de quando tiver
aqui negativo. Por quê? Ao invés de ele correr no sentido anti-horário, se ele está correndo para trás, digamos assim, ele não vai daqui para cá. Ele faz o contrário. Ele vem daqui para cá, no sentido horário. Vou explicar aqui direitinho para vocês o passo a passo. Vamos lá. Primeiro, tem outras formas de fazer. O livro e o vídeo, ele mostrou... No livro e no vídeo, eles mostraram aqui reduzindo até uma parte onde você pudesse dividir. Tipo, colocar, digamos, 35 por 5 e aqui colocar pi radiano e aqui colocar 4 pi radiano. Porque aqui no caso, quando for somar, ia dar esse mesmo 19 pi radiano. Mas eu tenho uma forma que eu acho muito mais fácil. Em vez de ficar fazendo essas deduções e resolver e tudo mais, o que é que eu faço? A gente já sabe que pi radiano, naquela aula eu já coloquei, corresponde a 180 graus. Então, primeiro, o que é que eu vou fazer? Vou dar tipo uma ignorada nesse sinal aqui, porque ele só vai ser mais relevante no final. Então, eu vou deixando ele de canto e vou respondendo tudo. Poderia responder com ele? Poderia responder com ele, mas é desnecessário. Assim fica mais fácil a gente ignorar ele por enquanto. Então, fica o 39 pi. Deixa eu tentar aumentar aqui logo o zoom. Fica... Deixa eu colocar aqui em azul. 39 vezes 180, que é o valor de pi, ó. Eu troquei o pi radiano por 180. Então, 39 vezes 180, 7.020. Dividido por 5, vamos aqui fazer a divisão. Dividido por 5, fica aqui esse valor. 7.020 dividido por 5 fica igual a... Deixa eu riscar aqui de volta. Pronto. Fica igual a 1.404. Então, sabendo disso, agora que eu vou fazer o que eu fiz na questão anterior, que é, no caso, dividir por 360. Deixa eu só ajeitar aqui a caneta de novo. Ó, agora que eu vou fazer essa mesma coisa. Já descobri aqui a redução dele. Então, agora, eu vou e coloco bem aqui essa divisão. Alguma dúvida, gente? Até agora não. Pronto. Ó, é só essa transformação que a gente já fez no anterior. Multiplicando 39 vezes 180, que dá 7.020. E aí divido por 5 que está embaixo. Aí fica 1.404. E aí, a gente divide por 360 para saber as voltas e saber a primeira determinação. A divisão dá por 3, porque 3 vezes 360 dá 1.080. Mais do que isso passa. Então, estou aqui. 1.080 menos 1.080. Sobrando quantos graus? 420. Então, gente, eu vou só colocar aqui, tirar o volume para poder não... Quem tiver com o microfone ligado, por favor, desliga agora. Se vocês virem aí. Agora, deixa eu só voltar aqui, aí eu já volto para... Pronto, saiu. Sim, retomando aqui, o que a gente fez foi substituir o pi por 180 e depois, sabendo que o resultado ficou 7.020,
39 vezes 180 ficou 7.020. Eu dividi por o 5 que estava embaixo, ficou 1.404, bem aqui embaixo. E aí, depois dividi por 360, assim como eu fiz na letra A. E aí, esse 360, depois de dividir por 360, eu vi que ele deu 3 voltas. E com isso eu consigo encontrar a primeira determinação, porque 3 vezes 360 dá 1.080. Subtraindo pelo valor de graus total, sobra 324. Quer dizer que ele deu 3 voltas completas e ficou faltando 324. Lembrando que esse 324 vai ser o quê? Negativo, aquele negativo que a gente deixou de lado antes. Para facilitar, a gente só faz jogar aqui agora. O que é que aqui uma volta negativa significa? Se na positiva eu faço um percurso iniciando daqui para cá, quando é negativo, é como se ocorresse o contrário, não é? Não faz sentido que seja como se fosse correr o contrário? Então, significa que ao invés do zero iniciar aqui e vir para cá, o zero é como se ele iniciasse aqui, mas começando por cá. Então, ficaria daqui até aqui, 90 graus. Daqui até aqui, 180. Daqui até aqui, 270. E aqui seria o percurso de 270 a 360. Então, isso significa dizer que aqui o nosso seno ele vai ficar em qual quadrante? Na 324. Então, o 324 vai ficar no quarto quadrante. Por aqui está negativo, ele faz o sentido anti-horário. Então, ele vem para cá. Logo, ficaria positivo, pois no sentido anti-horário, ele vai parar onde? Aqui onde seria o nosso primeiro quadrante, bem aqui em cima. Eu coloquei assim 4 só para poder mostrar a vocês o sentido anti-horário. Mas não se confundam, o quadrante continua sendo 1, 2, 3, 4. Aqui eu estava falando só sobre a ordem de como ia iniciar. Então, ele vinha, ó, ia parar bem aqui. Então, ele ficaria no primeiro quadrante. O primeiro quadrante de seno, como a gente já viu, é positivo. Vou só colocar aqui em cima para poder mostrar a vocês. Mas o primeiro quadrante, olha só, aqui ele é positivo. Logo, a nossa letra B, ela também seria positivo. Ficaria positivo porque nesse sentido anti-horário, ele ficaria no primeiro quadrante. Ou seja, ele vai ficar bem aqui. Então, fica positivo, viu? Agora, a 21ª. A 21ª é bem mais legal. É a mesma coisa que a gente já vinha fazendo, só que agora ela faz isso de forma combinada. Então, você vai eliminar, não vai ser um quadrante ou outro, vai ser só um, porque tem que estabelecer o sinal para os dois. No caso, aqui ele pede, ó, 21, escreva as igualdades utilizando apenas os arcos do primeiro quadrante e determine o sinal de A. Não, pera, tô me confundindo. Tô lendo errado, por isso que eu tava achando estranho. Pronto, 21. Deixa eu riscar aqui para acompanhar. Em qual quadrante o valor de A satisfazem simultaneamente A, B, C, D e E? Pronto, vamos aqui. A primeira. Uma circunstância onde a tangente de A... Acho que eu vou deixar aqui na tela toda para melhorar. Fica mais visível para a gente. Eu já coloquei aqui embaixo mesmo. Então, vamos lá. Ele quer que simultaneamente satisfaça as duas situações. Então, o que seria satisfazer as duas situações? Ele quer que a tangente de A seja menor do que zero.
Quando o número é menor que zero, ele é como? Negativo. E que o cosseno de A seja menor também do que zero. Quando o número é menor do que zero, ele é negativo. Então, ele quer que seja a tangente negativa e o cosseno negativo ao mesmo tempo. Lá a questão ela pede que seja simultâneo. Então, aqui a gente tem o quadrinho da tangente, a gente tem o quadrinho da constante. Então, vamos observar quais são os quadrantes onde a tangente é negativa. O segundo e o quarto, não é isso? E no cosseno? No segundo e no terceiro. Então, quando é que eles são negativos ao mesmo tempo? Só bem aqui, ó, no segundo quadrante. Observem que é o único lugar onde simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, eles são negativos. Então, resposta daqui, segundo quadrante. Letra B. Ele quer que o seno seja maior do que zero. Quando o seno é maior do que zero, quando qualquer número é maior do que zero, ele é positivo. E quando o cosseno é menor do que zero, ele é negativo. Quando é que o seno é positivo? Deixa eu tentar riscar aqui mais fino. Quando é que o seno é positivo e quando é que o cosseno é negativo ao mesmo tempo? Aqui, ó, observem só, também no segundo quadrante. Não daria certo outros porque, olha só, o outro momento que o seno seria positivo seria no segundo. Mas aqui, ó, aliás, no primeiro, o seno seria positivo também no primeiro. Mas aqui no primeiro do cosseno ele está positivo e ele quer que seja negativo. Como a resposta ele quer simultaneamente, então o correto seria dizer que seria o segundo quadrante. Porque, ó, seno positivo aqui e cosseno negativo aqui. Simultaneamente, a resposta seria segundo quadrante. Vamos aqui agora para a letra C. Ele quer que a tangente seja maior do que zero, ou seja, positivo. E o seno seja maior do que zero, logo também positivo. Onde é que a tangente é positiva e o seno é positivo? No primeiro quadrante. Observem só. O outro momento que a tangente aqui é positiva é no terceiro. E o outro momento em que o seno é positivo é no segundo. Então, o único momento que o seno e a tangente são positivos ao mesmo tempo é no primeiro quadrante. Logo, nossa resposta, primeiro quadrante. Gente, o Zoom acabou de informar aqui que a gente só tem mais 10 minutinhos. Então é rapidinho, porque também só falta mais duas questõezinhas. E aí, se interromper de uma vez, vocês já sabem. É por conta do tempo aqui. Vamos para a letra D. Cosseno de A maior do que zero. Então, positivo. Cosseno de A menor do que zero. Então, negativo. Qual é o momento em que o cosseno é positivo e o seno é negativo ao mesmo tempo? Aqui no quarto quadrante. Nos outros, não daria certo. A única coisa que consegue corresponder simultaneamente, onde sendo o cosseno positivo e o seno negativo, é aqui no quarto quadrante. Então, resposta, quarto quadrante. Para caber na mesma folha, eu acabei botando a letra E um pouco aqui para cima. Deixa eu colocar agora para vocês verem. Pronto, aqui. Ele quer que a tangente seja maior do que zero, logo positiva. E o cosseno menor do que zero, logo negativo.
Assim, qual seria o momento que a tangente seria positiva e o cosseno negativo? Bem aqui no terceiro quadrante. Os momentos que a tangente é positiva é o primeiro. Deixa eu colocar outra cor. É o primeiro e o segundo. E onde o cosseno é negativo é no segundo e no terceiro. Então, não bate. O único lugar onde eles são simultaneamente positivo e negativo é no terceiro quadrante. Pronto, gente. Da nossa atividade era só isso. Vou dar o espaço aqui agora para vocês tirarem alguma dúvida que vocês quiserem. E no mais, por hoje a gente está livre. Eu vou estar enviando ainda hoje o conteúdo pro. Aliás, assim que terminar essa aula, eu vou colocar o conteúdo na plataforma com mais vídeos e atividades. Coloquei bem pouquinho. Gente, o próximo assunto eu resolvi passar logo para a matriz. Esse daqui, a avaliação dele vai ser através das atividades que vocês já me mandaram. E o nosso próximo conteúdo é matriz, que é bem mais legal do que esse assunto de agora. Esse não era difícil, às vezes quando a gente vê assim de cara, pode achar que é um pouco complicado, mas ele é super tranquilo. É só mesmo depois que a gente aprende também a gente acha besta. Mas o de matriz eu acho ainda mais legal, eu não sei se é porque eu sempre gostei de matriz, mas vocês vão ver que é um conteúdo muito bom. E agora eu deixo o espaço aqui agora para vocês tirarem as dúvidas. Pode ser pelo chat também. Vai, Daiane, só começa aí. Gente, mas se não tiver dúvida também, tudo bem. Vocês só me dizer e a gente já encerra. Não, não tenho não. Pronto, pois então a gente encerra. Eu não tenho. Tu tem? Não. Não? Pronto, pois então a gente encerra nossa aula agora e aí fica para a próxima. Eu vou ver se na próxima semana também eu consigo fazer uma aula online com vocês no Zoom. Vocês preferem que sejam as correções sejam feitas assim ou por vídeo mesmo normal? No Zoom. Vocês estão sem o microfone, tá ligado? Por aqui é melhor. Pronto, pois a gente fica vendo. Também acho melhor por aqui. Qualquer coisa a gente fica vendo pelo WhatsApp e combina direitinho como que faz, tá? Pois um abraço para vocês, estou morrendo de saudade também. E em breve a gente volta para as aulas normais. Beijo. Tá. Tchau.